No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o mundo perdeu um homem maravilhoso, Antônio Ferreira, um verdadeiro herói da vida que se esquece demasiado rapidamente. Nasceu em 1956, na vila de Vale Verde, interior de Minas Gerais, filho de humildes camponeses, José e Maria Ferreira. Antônio era o segundo de 7 irmãos e cresceu rodeado pelo amor e respeito da família. Antônio foi sempre um menino inteligente, curioso e carinhoso. Sua paixão pela ciência e medicina começou quando ainda era pequeno, ao assistir seu pai lendo revistas de medicina em seus tempos livres. Aos 16 anos, decidiu-se que Antônio queria ser médico e estudar as maravilhas do corpo humano. Estudou na Faculdade de Medicina da cidade de Belo Horizonte, onde se formou em 1982, aos 26 anos. Desde então, dedicou toda a sua vida ao serviço dos outros, trabalhando como médico de família em uma pequena vila do sertão de Pernambuco. Antônio foi um médico que se destacou por seu carinho e dedicação aos pacientes. Ele acreditava firmemente que o cuidado com o paciente é tão importante quanto o tratamento médico, e sempre tomou tempo para ouvir as histórias de vida de seus pacientes e escolher os melhores tratamentos para cada um deles. Por suas contribuições à saúde pública e aos milhares de vidas salvadas, foi agraciado com a Ordem do Mérito da Saúde Pública em 1985 e em 2000 recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Medicina. Em sua vida pessoal, Antônio foi um marido dedicado e amoroso por mais de 3 décadas até a morte de sua esposa, Ana Maria, em 2015. Ele também foi pai carinhoso e exemplar para seus 2 filhos, que _start o com muito orgulho. Antônio era apaixonado por jardinagem e dedicava horas ao dia a cuidados com sua bela quintana, plantando flores e frutas e cultivando abelhas para produzir mel. Era também um entusiasta da poesia e gostava de ler os clássicos em suas horas livres. Mais do que tudo, Antônio foi uma luz na vida de todos que o conheceram. Seu sorriso contagiante e sua paixão pelo bem-estar dos outros será eternamente lembrado. Ele deixou para a história um legado de amor e dedicação à humanidade, e sua memória viverá sempre entre nós. Como se ele estivesse falando, ouvimos o som do violão em seu quarto, onde ele aprendia a tocar música com sua mulher antes dela morrer. O cheiro de café forte continuou a cheirar da cozinha, enquanto os relógios de cuco no salão pareciam parados. Na televisão, nos rádios e nos jornais, as homenagens floresceram em todo o país. O programa Gente que Faz apresentou uma matéria sobre a vida de Antônio Ferreira e seu imenso legado à comunidade. No Museu Municipal de Vale Verde, um retrato dele foi inaugurado junto com uma exposição em sua memória. E hoje, o mundo fica mais escuro sem ele. Mas suas ações, seus gestos e sua paixão pelo bem-estar de outros nunca serão esquecidos. Antônio Ferreira será sempre lembrado como um verdadeiro herói da vida. Esta tarde, a senhora Maria das Graças Ferreira faleceu, aos 85 anos, em seu querido domicílio na pequena cidade de Vila Aurora, no interior do estado de Minas Gerais. Maria, como _start os _start assista, era carinhosamente chamada por amigos e parentes. Nasceu no ano de 1936, filha de humildes campeiros que dedicavam suas vidas à agricultura em um pequeno sertão baiano. Aos 6 anos, Maria perdeu a mãe, mas teve a sorte de ser adotada por uma tia mais velha e sua família, que morava na Vila Esperança, em Minas Gerais. Ao longo das décadas seguintes, Maria cresceu entre os campos, ajudando na colheita e aprendendo a amar a terra. Era uma menina tímida e estudiosa, que dedicava horas à leitura de livros emprestados da biblioteca municipal e à escrita de poemas que guardava em um caderno antigo. Era naquele mesmo caderno que ela escreveu: "Eu quero ser professora e ensinar as crianças a amar a vida."
Com 17 anos, Maria partiu para a capital mineira para estudar magistério, se formando em 1957. Ela tornou-se uma professora adorada por seus alunos, que a chamavam de Mãe Maria pela gentileza e cuidado com as crianças. Era comum vê-la lendo revistas antigas na varanda da casa de sua avó ou trilhando pelos campos com um livro em mão, sempre buscando novas formas de ensinar seus alunos. Em 1962, Maria se casou com o amado José Ferreira e, juntos, construíram uma família. Com 2 filhos, ela continuou a trabalhar na escola, compartilhando seu conhecimento e seu carinho com as gerações seguintes. No entanto, em 1978, José foi vítima de um acidente de ônibus que marcou para sempre a vida da família. Maria, então, assumiu o papel de única responsável, cuidando do lar e continuando a ensinar até se aposentar em 2002, como professora emérita. Maria das Graças era também uma hábil jardineira. A casa dela sempre estava cheia de flores coloridas e aromas delicados de goiabada e pá de queijo que ela preparava com afeto. Carioca de coração, ela gostava de tocar violão e cantar canções do sertão ao lado de amigos e familiares. Era uma mulher simples, mas forte, que sempre acreditou em Deus e no poder da oração. A senhora Ferreira também foi reconhecida por sua dedicação à preservação do meio ambiente. Por muitos anos, ela cuidou de um pequeno jardim botânico na parte traseira de sua casa, plantando ervas medicinais e flores que atraíam abelhas e pássaros. Seu trabalho em prol da natureza lhe rendeu o Prêmio Ecológico de Minas Gerais em 2015. Na última década de sua vida, Maria enfrentou uma doença longa e dolorosa, mas continuou forte e resiliente. Sua forte vontade de vida ajudou-na a superar as dificuldades, e até mesmo nesses momentos difíceis, ela continuou ensinando: a vida é uma escola, precisamos aprender com tudo. Hoje, é com tristeza que os habitantes de Vila Aurora se levantam para o dia. Maria das Graças Ferreira deixou um legado inesquecível, a memória de uma mulher dedicada à educação e ao bem-estar da comunidade, sempre buscando melhorias e incentivando os outros a serem melhores. Sua casa, cheia de toalhas de crochê e cadernos de receitas, permanecerá para si como um retrato vivo de uma vida dedicada ao amor, à educação e à natureza. Mas ela será lembrada pelo mundo todo por seu espírito inquebrantável, pela paixão por ensinar e cuidar, e por seu amor eterno por Deus e pela terra que a amou tanto. E a rua que passa frente à sua casa, onde os vizinhos sempre paravam para dizer olá e abraçar a súplica de uma mulher que sempre acreditou em um futuro melhor, agora se chama Rua Maria das Graças Ferreira. E assim ela permanecerá, eternamente, como a mulher que ensinou a vida, e que amou e cuidou até o fim. Benito de Paula. Seu nome emocionava-me mesmo antes de ouvir suas canções. O nome, tão forte e sonoro, parecia refletir o som de sua voz, intensa e capaz de evocar sentimentos mais profundos. Ele surgiu no meio do tumulto da cidade de São Paulo, uma figura solitária em um piano viciado, construindo melodias que mais tarde se tornariam suas marcas registradas. Levantei o olhar de minha janela aquela noite e vi a lua brilhando sobre a cidade, como se estivesse escrevendo uma partitura especial para ele. A vibração da música de Benito invadia o ar e, com ela, a promessa de um amor eterno, de sonhos quebrados e desejos inalcançáveis. Suas notas enfeitiçadas eram como um olhar que atravessava as almas, e o piano tocava em harmonia com o coração do Brasil. Naquele momento, a gente sentia-se abraçada por suas canções, um abrigo para aqueles que buscam solução em meio ao caos da vida, um refúgio no meio do tumulto. Era como se o tempo parasse para ouvirmos suas notas e sentirmos a magia de sua voz. A música de Benito era uma fusão de tradição brasileira e influências estrangeiras, um olhar renovado sobre o samba. Ele conseguiu trazer o bolero latino e a música internacional para as ruas de São Paulo sem perder a essência do nosso povo, criando assim um novo estilo de samba romântico que lhe rendeu incontáveis louvores. Quando ouvia Saudade das Coisas ou Nada Além da Saudade, parecia sentir a vida em si mesma, como se cada nota fosse uma lembrança do passado e um desejo de amar mais forte. A música era mais do que apenas harmonia, ela era a alma de Benito, uma expressão pura de sua paixão pela arte e pela vida. Aos olhos do Brasil, ele foi o criador da vertente samba romântico, desbravando novos caminhos e transformando as ruas de São Paulo em um palco para a expressão artística.
Seu estilo era inconfundível, uma mistura perfeita de tradição brasileira e influências internacionais que marcou a história da música popular do nosso país. No entanto, a vida não é apenas música e harmonia. Benito de Paula enfrentou momentos difíceis, mas sua voz e o piano sempre foram seu refúgio e consolo. Ele se tornou mais do que um músico, foi um símbolo da resistência e da coragem de seguir sonhos mesmo diante dos maiores obstáculos. Como escreveu em sua biografia, a vida é uma música complexa e cheia de notas altas e baixas, mas a música nos dá força para continuar. Benito de Paula foi mais do que um cantor e compositor. Foi um profeta que ensinou a gente o poder da música e como ela pode transformar vidas. Então, ao lembrarmos-nos de Benito de Paula, sentimos a presença de sua voz intensa e seus melodiosos pianos. Ele nos legou um patrimônio cultural que vive no coração do Brasil, e suas canções serão sempre uma homenagem ao amor, à saudade e à coragem de sonhar grandes sonhos. Nascido numa terra onde os montes se erguem como ondas em um mar de verde e o canto da vida vibra nas veias dos rios, Benito de Paula surgiu deste terreno fértil, sem saber que sua alma seria música. Em casa de teto encinado, onde o silêncio era raro e os acordes vibravam como o sol em um céu de infinidade, ele nasceu atado às notas, como uma flor à terra. A vida era sussurros de pianos velhos e cantigas da mãe no entardecer, onde o olhar da infância se confundia com a paisagem pintada por Deus. Aliás, essa mesma infância, que viveu em ritmo acelerado, foi a semente de um talento inato, cujas raízes profundas foram plantadas no solo carioca. Em cidades como Nova Friburgo, onde o ar tem o sabor da liberdade e o vento canta melodias antigas, Benito despertou para a música. Era um lugar onde os ritmos populares eram a alma das ruas, e ele, uma criança com olhos cheios de sonhos e mãos que se movimentavam como as notas de um piano, sumiu-se nessa melodia em constante movimento. Por ali, onde o sol desce lento no horizonte e o canto das aves é a harmonia do dia, Benito aprendeu a ouvir o coração batendo na alma. E foi assim que a vida se enredou em sua veia, transformando-se em uma espécie de balé entre piano e melodias, onde cada acorde era um passo mais à frente na jornada da arte. Em casa de mãe amorosa e pai carinhoso, ele cresceu entre os sons do mundo exterior e o silêncio interior, entre a música popular que vibrava pelas ruas e a música que ele criou dentro de si mesmo. E foi assim que seu talento se desenvolveu, como uma árvore nos campos da sua terra natal, cuja sombra abrangeria o mundo inteiro. A vida era um poema em que cada verso era uma nota e cada estrofe um acorde, e Benito, como um menino de ferro, se submeteu a essa lei, transformando sua paixão na arte, a música em sua vida e o silêncio em harmonias inauditas. E assim, nasceu um poeta, cuja música foi composta com as mãos sujas da vida, cujo canto ecoa pelas ruas de Nova Friburgo, e que, como uma flor no meio do campo, tem suas raízes profundas na terra brasileira. E é assim que Benito de Paula se encaixa nessa história, cujo começo foi em um lugar onde a música já fazia parte da vida cotidiana, e onde o sonho de uma vida dedicada à arte nasceu no coração de um menino. Na juventude de Benito de Paula, o Brasil cantava em tonalidades mais suaves, mas também mais vibrantes. A vida era uma canção que a cada instante encontrava novos acordes, e ele, uma das almas que mais se empenharam em compor os versos desse hino comum a todos. Os dias eram como batidas de violão, pincelando sobre o céu da cidade de São Paulo, onde as notas e sombras se cruzavam constantemente. O amargo aroma das folhas secas do Ipiranga e o indefeso brilho da luz que traçava linhas nas ruas de Pinheiros eram paletótipos do tempo em que ele cresceu. Os bares pequeninos, como as flores esquecidas nos cantos esquecidos dos corações, foram testemunhas da primeira infância de seu sonho artístico. Lá, sob o sotão da vida e a sombra da fama, ele aprendeu a cantar com a verdadeira voz do coração. Nesses lugares esquecidos pelo tempo, Benito descobriu o amor por essas notas que ele faria seu destino. Aos sábados, quando o sol se despedia do mundo, ele segurava a guitarra como um tesouro encontrado em uma praia deserta e cantava suas primeiras composições autorais. Ao assistirmos-no, parecia que ele era o único habitante de um mundo paralelo, onde as canções eram feitas para serem cantadas sem medo. E assim, ele se transformou em uma espécie de poeta mudo, que dava vida às palavras com o vibrato de suas cordas. A música de Benito, como um rio que corta a terra, começou a ganhar reconhecimento dentre seus colegas de profissão, e a sua voz foi se transformando em uma espécie de lenda entre eles.
A autenticidade dele era algo inigualável, e assim, ele se tornou um artista respeitado e amado por todos os que o conheciam. Essas canções, como pétalas de rosa caindo da flor do tempo, começaram a emocionar o público com o poder da sua essência. Eles pareciam ter sido compostas justamente para acariciar as almas dos ouvintes, e assim, Benito de Paula transformou-se em um cantor que, além de fazer música, também fazia esperança. E assim, a vida continuava batendo nas ruas de São Paulo, em ritmos e melodias cada vez mais vibrantes. E ele, como um poeta que cria versos enquanto a vida passa, continuou cantando suas histórias de amor e saudades, fazendo com que o Brasil tivesse uma canção nova para ouvir sempre. A vida de Benito de Paula foi uma sinfonia vibrante, um sonho tecido de amor por sua terra. Em cada verso que cantou, ele resgatou a essência do Brasil, o choro das matas, o samba das ruas e o bossa nova das terras altas. Não é de surpresa que ele se tornasse um ícone cultural, uma figura imortal em canções que transcendem os tempos. Em seus olhos brilhantes, como cristais do mar da sua terra natal, refilavam-se os sentimentos das gentes. A história de cada ser humano que cruzou seu caminho, cada amor e dor vivida, foram transformadas em letras, em melodias, em notas vibrantes que se entrecruzam numa harmonia singular. O auge de sua carreira foi como a brilhante lua cheia sobre o rio, um fenômeno natural, inalienável à paisagem do país. Álbuns como Retalhos de Cetim e Charlie Brown foram como flores coloridas na sua obra, vibrantes e duradouras como a memória das gerações que se sucederam. A presença de Benito de Paula em programas de televisão, em rádios e palcos de todo o país foi como a eco da história brasileira, um testemunho do poder da música para unir e consolar. Ele foi um fenômeno popular, um cantor que se tornou uma referência para todos os amantes da música brasileira, alcançando milhões de discos vendidos, como um tributo à sua voz e ao seu talento. Recebendo prêmios e homenagens, ele consolidou-se como um dos grandes nomes da música brasileira, sempre fiel ao seu estilo singular que unia sofisticação e popularidade. A essência de Benito de Paula foi a capacidade de transformar o sofrimento em beleza, a dor em canções que cantam a vida, o amor, a esperança. E é justamente por isso que ele se consagrou como um dos grandes nomes da história da música brasileira, uma luz que brilhou e continua brilhando, para sempre. Benito de Paula, aquele maestro dos piano e coração, cuja voz encantadora cantava em ritmos tão brasileiros quanto seu samba e bossas, foi mais do que um compositor, foi uma espécie de alquimista da música brasileira. Seu legado é uma lembrança constante, um olhar na eternidade, uma melodia em cada coração que se movimentou com a sonoridade de suas notas. Crescido nas ruas do Rio de Janeiro, o céu carioca foi testemunha de sua brilhante ascensão artística, e seu calor vibrava também nos arranha-céus da metrópole paulista. A vida de Benito de Paula é uma história de luta, perseverança e amor à arte. Sua dedicação à identidade cultural do Brasil foi tão forte quanto a paixão que nutria pelo país que *start user. De seu nascimento. Ele era conhecido por suas músicas simples e elegantes, que refletiam a essência da música brasileira. Seu legado vive em cada nota tocada, em cada palavra cantada, em cada coração que se move com a sonoridade de suas criações. A sua história é um exemplo de perseverança e amor à arte, e seu legado permanecerá vivo no coração do Brasil por gerações futuras. Benito de Paula nasceu em uma família humilde no bairro de Lapa, em 1926. Desde cedo demonstrou um talento inato para a música, e seu amor pela arte sempre o levou a perseguir seus sonhos. Aos 10 anos, começou a aprender a tocar piano, e logo depois, em 1940, mudou-se para São Paulo com o objetivo de se tornar um músico profissional. A vida não foi fácil para Benito de Paula. Lutou contra as dificuldades financeiras, a incompetência